Nós vamos entrar agora na parte 7. Na parte 7, ela é uma parte pequenininha, breve, e aqui ela vai falar um pouco do advento da psicologia, né, e, enfim, dessa caracterização da doença ainda como parte da personalidade da pessoa. Então, ela começa falando aqui da visão do câncer, né, em geral, como uma doença inadequada para uma personalidade romântica. Então, ou seja, não existe nada romântico no câncer, né? E aí então ela vê aqui um contraste, né, com a tuberculose e cita aqui como autoridade para isso, né, o Edgar Allan Poe, né, o Allan Poe, né, um escritor aí que começa, né, o gênero policial do século XIX. E então o Poe ele escreve assim, ó, uma tendência intermitente com a melancolia sempre será vista como inseparável da perfeição da beleza. É sabido, por exemplo, que o Edgar Allan Poe ele tinha assim uma obsessão pela questão da morte, né? É ele que começa assim os contos, né? Aqueles contos extraordinários, onde tem sempre um assassinato, enfim. Então, isso aqui está aqui no Edgar Allan Poe. E aí ela diz o seguinte, né? Houve uma crescente literatura médica, né? Com proliferação de artigos ligando o câncer a sentimentos dolorosos. Que, enfim, ou seja, essa ideia de que o câncer é uma parte da repressão do ser humano, né? É motivado por repressão dos sentimentos humanos, ela foi construída, né? E foi aceita até uma determinada época, né? Mas aqui ela coloca algum contraste. Por exemplo, os pacientes de câncer americanos, né, normalmente são pacientes com isolamento e que têm solidão. Né? Já os pacientes de câncer vitoriano, né, isso lá na Inglaterra, eles têm uma sobrecarga de trabalho, de obrigações, né, de privações. Então, são duas coisas aqui. Né? O paciente é aquele que se isola, né, se reprime, mas também tem aqueles que são sobrecarregados de trabalho, que têm uma vida ativa muito grande, enfim. Todos eles têm câncer. Então, isso aqui seria contraditório, continuar insistindo nessa ideia de um câncer que é provocado por repressão, né, no íntimo das pessoas. E no século XX, né, houve avanço da oncologia, né? Então, mas esse avanço não contribui para uma ficção da personalidade do câncer. Então, esse avanço assim já né, atenuou um pouco isso. Né? Nem o sofrimento como perda da humanidade, da imunidade. Né? Então, no avançar da oncologia, essas ideias vão deixando um pouquinho de lado. Né? Mas ela coloca aqui também que com o advento da psicologia. A psicologia surge aí no século XIX, né, mas ela vai tomar corpo de verdade no início do século XX. Né? Então, na psicologia, a gente vai ter os meios poderosos de pôr a culpa no doente. Né? E aí ela coloca assim, que houve então uma ampliação da questão da doença. Né? A primeira coisa aqui, ó, toda forma de desvio social pode ser considerada uma doença, né, a partir da afirmação da psicologia. E hoje ainda estamos nisso. Né? E qualquer desajuste que tem, né, a gente já imagina que seja caso ou de psicologia, né, do psicanalista, ou então da psiquiatria. Né? Então aqui a gente vai ter aqui de um lado, né, os punidos, né, de outro lado os compreendidos. Tenta-se compreender, né, a real situação da pessoa. E o segundo aspecto aqui é que toda doença pode ser pensada de uma maneira psicológica. Então nós vamos ter aqui uma psicologização da doença. Lembra? Aquilo que lá no texto do Jaspers, né, ele lembrava isso do ato médico, né, dizendo que
a psicossomática, quando chegou para ajudar a medicina, foi uma coisa boa, mas tinha um risco de você substituir aquilo ali pelo verdadeiro médico sábio, né? Que o médico sábio não é psicólogo, né? Então, aí, a mobilização da vontade para adoecimento e cura. Então, se pode pensar assim, que toda doença pode ser pensada de uma forma psicológica, então você pode incorrer nesse erro de que a doença depende também da vontade, ou muito mais da vontade. Isso também pode ser um engano. Tá certo? Então essa é a parte 7 do texto, né? E a gente para aqui.